Fala pessoal, eu sou o professor Evandro Teruel e hoje eu vou te ensinar como se consulta informações da tabela do banco de dados, como se busca informações na tabela e traz para o formulário da aplicação Java. É o processo contrário do que eu expliquei nas últimas 4 aulas, onde você pegava a informação do formulário, salvava numa tabela do banco de dados. Agora eu vou te mostrar o contrário, a gente vai buscar um determinado funcionário que está lá armazenado na tabela do banco de dados e vamos trazer para o formulário Java. Não deixe de assistir aqui no canal as 4 últimas aulas, tá? A Java CRUD aula 11, parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Depois que você assistir essas 4 aulas que mostram como você salva informações da aplicação Java na tabela do banco de dados, aí sim você vem para essa parte, porque nós vamos usar o projeto que a gente fez nessas 4 aulas e vamos dar sequência nele, acrescentando a funcionalidade de consultar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aí, você faz o seguinte, vai lá, abra o NetBeans, nós vamos abrir o projeto que a gente já começou nessas aulas anteriores, tá? O projeto que já está em andamento. Então o NetBeans está aqui, está abrindo o projeto, abriu aqui o projetinho, ele abriu o NetBeans, agora eu vou abrir o projeto que está no meu pendrive, então eu vou em File, Open Project, lá no projetinho, vamos lá, File, Open Project, lá no meu pendrive eu vou abrir o arquivo Banco Dados, o projeto Banco Dados, Open, aqui seleciona o projetinho Open, ele traz o projetinho aqui para a tela. Esse projetinho, olha, eu clicando no sinal de mais ali, você vai ver o seguinte, é um projetinho que tem, ele tem um formulário como esse, tá? É um formuláriozinho com o botão salvar, tá vendo? Formulários, campos e o botão salvar. Tem uma classe funcionário, que é o modelo da tabela funcionário do banco de dados. Tem uma classe funcionário DAO, que é onde eu coloco os métodos para conectar ao banco de dados e o método para salvar no banco de dados. Na última aula, Java CRUD, aula 11, parte 4, eu mostrei aí para você como se faz esse trabalho de salvar dados utilizando uma outra interface que é Prepared Statement no lugar de Statement, que eu expliquei num primeiro momento. Tem 2 maneiras de você executar operações em banco de dados, ou utilizando essa classe Prepared Statement, ou utilizando a classe Statement. Mas agora, né, nessa opção aqui para consultar informações, nós vamos usar a Prepared Statement, porque na verdade a Prepared Statement é a mais usada. A Statement eu expliquei no primeiro momento, mas depois eu mudei na última aula que você vê aí no canal, a Java CRUD, aula 11, parte 4. Lá eu mudei, então o meu método salvar ficou dessa maneira aqui, usando Prepared Statement no lugar de Statement, tá? Não vou explicar porque está tudo explicadinho na aula 4, você pode ir lá e verificar. Tem o desconectar também, que eu mostrei aqui para vocês, tudo nas aulas anteriores. Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui primeira coisa, na verdade, vamos abrir o XAMPP, né? Para abrir para startar o MySQL e também olhar lá a nossa tabela do banco de dados. Então aqui no campo de busca do Windows, eu vou digitar aqui XAMPP, já aparece aqui XAMPP Control Panel. Clicando no XAMPP Control Panel, ele vai abrir o painelzinho de controle do XAMPP, onde está o MySQL. Clico no Start aqui no Apache, ó, Start aqui da linha do Apache. Clico aqui também no Start do MySQL para startar o sistema gerenciador de banco de dados MySQL. E clico aqui no Admin, no botãozinho da linha do MySQL, aqui no botãozinho Admin. Olha, se você está vendo direto essa aula aqui, é importante que antes você veja as aulas anteriores aí do canal, porque nós estamos continuando um projetinho, tá? Então as últimas 4 aulas eu fiz a parte de salvar no banco de dados e agora eu vou te mostrar a parte de consultar no banco de dados. Nosso banco de dados se chama banco, ele está aqui, eu expliquei como se cria lá na primeira aula dessa sequência. Aí eu tenho aqui funcionário, que é o nome da tabela, e aí eu cadastrei toda essa galera aqui, ó, um monte de funcionário já cadastrado. Vamos cadastrar mais um só para você relembrar? Eu estou aqui no NetBeans, vou dar play, vou executar a aplicação. Vamos cadastrar mais uma pessoa aqui, mais um funcionário, estou executando, vamos ver realmente se está cadastrando, se não deu nenhum problema no meio do caminho aí. Então vamos lá, ó, vamos cadastrar o funcionário de número 450, vai ser aqui no caso Marcos Freitas, né? Vamos colocar o Marcos Freitas, vamos colocar que ele é estagiário e o Marcos Freitas ele ganha lá R$900. Clico no salvar, ele mostra dados inseridos com sucesso. Vamos lá na tabelinha do banco de dados, aqui ó, ele ainda não está aqui, eu dou um duplo clique na tabela funcionário aqui, ele atualiza, cadê
o nome dele, Marcos Freitas, tá aqui, ó. Ele acabou de cadastrar o Marcos Freitas, né? Ou seja, a minha aplicação Java está cadastrando informações normalmente na tabela do banco de dados, tá? Vou parar a execução aqui da aplicação Java. E agora, nós vamos colocar um botãozinho consultar aqui. Do lado desse botãozinho salvar, eu vou colocar um botãozinho consultar. Como é que eu faço isso? Venho aqui do lado, ó, na verdade eu tenho aqui button, pego o button aqui, arrasto aqui para a tela, aumento ele aqui para ficar proporcional. Botão direito sobre ele, vou em Edit Text, vou colocar aqui consultar, vou aumentar um pouco, clico nele, ó, clico no botãozinho, vou aqui nas propriedades, opa, cadê minhas propriedades aqui? Estão aqui, ó, do ladinho, tá? Ó, se eu clicar aqui em Properties, aqui do lado, tá meio estranho, ele mudou aqui o posicionamento dessa aba, para ele reorganizar eu vou em Window e Reset Windows, ele dá uma, arruma, ele volta como era no padrão. As propriedades normalmente ficam aqui embaixo. Então eu estou aqui no botãozinho consultar, eu clico aqui na propriedade fonte, vou alterar para tamanho 18, para ficar do mesmo tamanho do outro. Botão direito sobre ele, eu preciso dar um nome nesse botão, né? Então botão direito sobre ele, vou em Change Variable Name, aqui, e eu coloco o nome de BTN Consultar. Esse vai ser o nome desse botão, BTN Consultar. Só que esse botão não está funcionando ainda, eu vou ter de fazer o quê? Vou ter de pegar, ó, esse botão consultar não está funcionando ainda. Primeira coisa que eu vou ter de fazer é ir lá na classe funcionário DAO, eu já tenho aqui o método conectar, já tenho o método salvar e já tenho o método desconectar. Vou criar um novo método aqui embaixo, que é o método consultar, public. E aí, esse método consultar vai me retornar um objeto da classe funcionário. E esse método consultar, ele vai receber apenas o valor string que eu quero consultar, que é a matrícula. Então veja, como é a assinatura de um método consultar? A assinatura é a declaração do método, tá? O método consultar, ele tem de receber a matrícula que você quer consultar. Aí ele recebe a matrícula, faz a busca no banco de dados e vai buscar lá um funcionário com matrícula, nome, cargo e salário. Ele vai pegar esses dados desse funcionário e vai carregar num objeto da classe funcionário que vai ser retornado lá para o formulário para ser exibido lá no formulário. Método consultar, então, recebe a matrícula que você quer consultar, busca no banco de dados o funcionário com essa matrícula, carrega os dados desse funcionário num objeto da classe funcionário. Classe funcionário, se você não lembra, é essa classe aqui, ó, que eu crio, que é o modelo da tabela do banco de dados, que tem os métodos get, set, os setter e os getters, né? Então, esse método aqui, ele recebe uma matrícula, busca no banco de dados, carrega os dados no objeto da classe funcionário e retorna isso para o formulário para os dados serem exibidos aqui. Então, na verdade, nesse formulário, no campo matrícula, eu vou digitar matrícula, 450, e aí eu vou clicar em consultar. Somente depois de digitar matrícula, eu clico no consultar. Clicando no consultar, ele vai chamar esse método aqui, ó, né? Consultar, vai passar a matrícula para esse método, e esse método vai buscar no banco de dados. Então, vamos fazer a parte que busca no banco de dados aqui. A parte que busca no banco de dados é o seguinte, ST, se você não se lembra, é esse cara aqui, ó. ST é um objeto dessa classe Prepared Statement. É por meio desse ST que eu consigo executar o comando insert, select, insert, update no banco de dados. Então, eu preciso de um objeto dessa classe Prepared Statement, ou Statement, como eu expliquei inicialmente, para eu poder fazer a consulta, a busca das informações na tabela do banco de dados. Então, coloco aqui ST, e aí eu coloco o seguinte, em cima da conexão estabelecida, ó, lá no método conectar, eu tenho uma conexão que está na variável com, da classe connection ali em cima, tá? Então o ST, a forma de usar ele é o seguinte, ST igual, em cima da conexão, eu crio um statement. Então prepare statement, isso daqui, ó. E aqui dentro dessa, olha, dentro desse, o comando em si é esse daqui. Né? Se eu quero preparar um comando SQL, nesse caso eu quero preparar o comando select, desculpa. Nesse caso eu quero consultar na tabela do banco de dados, então eu quero preparar um comando select, tá?
Só que você tem que saber um pouquinho de SQL para você lembrar. Select da SQL é assim, ó, select, quero selecionar tudo da tabela funcionário, onde a matrícula, onde a matrícula, o campo matrícula lá da tabela, seja igual a ponto de interrogação aqui. Então, olha só, pessoal, eu quero selecionar da tabela funcionário. O que eu quero selecionar da tabela funcionário? Tudo onde a matrícula seja igual à matrícula que foi recebida aqui, ó. Veja aqui. Veja que esse método consultar recebe uma matrícula aqui, certo? Recebe uma matrícula. Então eu estou criando, ó, st igual a com.prepareStatement, aí eu estou digitando aqui o comando, ó, select asterisco from asterisco from. Selecionar da tabela funcionário o quê? Matrícula igual à matrícula que eu quero. Olha, se você não lembra do comando SQL, eu vou lá na tabela do banco de dados, aqui, vou clicar em SQL e vou te mostrar, então, o select. Ó, select asterisco from, o nome da tabela, certo? Ó, o nome da tabela. Where, aí eu posso colocar o seguinte, where matrícula é igual a 450. Como é string, eu coloco entre aspas aqui, tá bom? Então, olha só, selecionar na tabela funcionária a matrícula igual ao número da matrícula. Se eu fizer isso aqui, ó, ele vai me trazer, ó, me trouxe aqui o 450, tá vendo? Então funciona, esse comando funciona. Agora, onde é que eu vou digitar esse comando? Aqui, ó, st com.prepareStatement, select asterisco from, selecionar da tabela funcionário a matrícula igual à matrícula que eu vou informar. Como é que eu vou informar a matrícula? Na linha de baixo. Ó, na linha de baixo eu informo qual a matrícula que vai ficar no lugar desse ponto de interrogação aqui. Deixa eu dar um duplo clique aqui para aumentar a minha área de visualização. Olha só, na hora que eu digitei o comando select, eu não informei a matrícula, eu informei um ponto de interrogação. Para informar a matrícula eu faço embaixo, st.setString, e a matrícula que eu vou informar, né, na posição 1 ali, que é, na verdade, o primeiro ponto de interrogação que tem ali em cima, veja, esse 1, st.setString, significa que você vai informar alguma coisa para esse comando insert aqui em cima. 1 indica que você vai informar no lugar do primeiro ponto de interrogação, só tem um ponto de interrogação ali. Então, no lugar desse ponto de interrogação, é para passar o quê? A matrícula. Tudo bem? Ó, no lugar desse ponto de interrogação, você vai informar a matrícula. Ok? O que é esse matrícula aqui? É aquela matrícula que você recebeu ali em cima. Veja, quem chamar o método consultar vai ter de passar o número da matrícula que quer ser consultada. A pessoa digitou o número da matrícula no campo matrícula e clicou em consultar. Quando ela clicou em consultar, aquela matrícula vai vir parar aqui nesse método consultar. Aqui, ó. E aí eu crio um comando select no banco de dados, cujo campo matrícula é igual a essa matrícula que foi recebida aqui, ó. Preciso informar que é igual a essa matrícula que foi recebida. Então, no lugar do ponto de interrogação, na linha de baixo, eu coloco st.setString, porque a matrícula é string. 1, porque é no lugar do primeiro ponto de interrogação. E matrícula, que é o valor que está aqui, ó, o valor que chegou, que eu quero buscar na tabela do banco de dados. Então, esse comando vai ficar aqui, ó, vai ficar assim, select asterisco from funcionário where matrícula igual. Se você digitou a matrícula 450 lá, no lugar desse ponto de interrogação vai ser colocado 450, que é a matrícula que você informou lá. E depois que ele faz isso aqui, tudo bem que está dando erro, mas está dando erro porque eu vou ter de colocar dentro de um try catch, eu vou deixar para o final, tá? Depois que ele faz essa busca na tabela do banco de dados, eu preciso de uma variável aqui, ó, para guardar o que ele busca. RS. RS vai ser uma variável que eu vou usar para guardar o que ele traz da tabela do banco de dados. Quando você executa um select no banco de dados, o select para buscar o funcionário 450, por exemplo, ele traz os dados do funcionário e você precisa de uma variável aqui da classe resultSet. Você precisa ter uma variável dessa classe resultSet para você poder receber esses dados. É normal o comando, ó, mas não, perdão, na verdade não é aqui.
O comando é aqui embaixo. O comando que executa, então, aqui eu defini qual é o comando select que eu quero executar. Aqui eu defini qual é a matéria qual é a matrícula que eu quero buscar. Agora, para executar aqui, eu preciso de uma variável da classe result_set. Para guardar o que volta. E aí, para executar o comando select ali em cima, eu uso o execute query. É o método que executa a consulta na tabela do banco de dados. Então é o seguinte, olha, são 3 comandos. Primeiro, esse comando aqui, em cima da conexão estabelecida, ele cria um comando select incompleto. No lugar desse ponto de interrogação, que deve ter a matrícula que eu quero buscar, que chegou aqui no método matrícula, ó, eu vou informar qual matrícula que eu quero buscar. Então, st.setString, no lugar do primeiro ponto de interrogação aqui, primeiro ponto de interrogação, você vai informar a matrícula. Se você quer saber melhor sobre esse comando aqui, incompleto, parametrizado com ponto de interrogação, assista a aula anterior aí do canal, tá? Que é Java CRUD aula 11, parte 4. Lá eu explico em detalhes isso. Quando você cria um comando SQL, tem informações que você vai preencher, que você vai informar depois, como o que você quer buscar, o que você quer inserir, assim por diante. Então a gente coloca ponto de interrogação no lugar. E aí na linha de baixo a gente informa, no lugar daquele ponto de interrogação 1, ó, eu informo o que eu quero inserir lá. Então aqui no lugar desse ponto de interrogação ele vai colocar o número da matrícula que eu quero buscar na tabela do banco de dados. Só que você está vendo que eu coloquei aqui result_set rs? Eu tenho de declarar essa variável aqui, ó, rs, lá no começo da classe, junto com todas as outras. Né? Aqui, ó, result_set, eu tenho de declarar esse rs aqui, uma variável qualquer, poderia ser result_set_a. E eu tenho de importar essa classe result_set aqui em cima também, tá? Então aqui em cima eu tenho de colocar import java.sql.result_set. Result_set, então, é uma classe para receber informações que você busca no banco de dados. Toda vez que você executa um comando select numa tabela do banco de dados, o que volta do banco de dados você tem de receber numa variável dessa classe result_set. E aí você vai pegar o que está nessa variável e vai jogar num objeto da classe funcionário, que é a classe que eu criei aqui, que é o modelo da tabela do banco de dados. Então, para eu usar a classe result_set, eu preciso importar ela, depois eu preciso declarar ali em cima, depois do nome da classe, uma variável, nesse caso a variável rs dessa classe result_set. E aí aqui embaixo eu posso usar o rs. Não preciso declarar de novo, né, que é result_set, ó. E para usar o rs eu faço isso, ó, execute query, tá bom? Bom, aí eu tenho de verificar se voltou alguma coisa, se ele encontrou esse cara. Veja bem, eu não estou executando um comando select. O comando select busca informação no banco de dados. Nesse caso eu estou pedindo para ele buscar um funcionário com uma matrícula específica, com uma matrícula que eu digitei no formulário lá. Agora, quem garante que esse funcionário existe? Pode ser que eu execute esse comando select buscando o funcionário 1050, só que não tem esse funcionário 1050. Então, uma consulta que você executa com o comando select, ela pode encontrar o funcionário que você quer ou não. Se encontrar o funcionário, você carrega os dados dele no objeto da classe funcionário e retorna esse objeto. Se não encontrar, então esse objeto vai estar vazio, ou seja, você fez a busca, mas não encontrou, então esse rs aí, esse result_set vai estar vazio, tá? Então como é que eu faço aqui, ó? Como é que eu verifico se ele encontrou? Veja que o st.executeQuery executa a consulta, executa o comando select na tabela do banco de dados. Só que como é que eu verifico se ele encontrou dados, encontrou o funcionário com essa matrícula que eu informei? Eu faço embaixo um if rs.next. O ifrs.next aqui, ele faz o quê? Ele verifica, e aí ele está dando erro porque eu ainda vou ter de colocar esse bloco dentro de um try-catch. Então aguarde um pouquinho que você vai ver como a gente faz isso. Esse comando, na verdade, ele verifica se a consulta encontrou o funcionário
Na verdade, eu vou até abrir uma linha, porque esse comentário vai ser longo. Vou abrir uma linha e vou colocar aqui, ó. Verifica se a consulta encontrou o funcionário com a matrícula informada. Então ele verifica se essa consulta, se esse select encontrou o funcionário com a matrícula que você informou, tá? Então isso daqui significa, ó, se encontrou, if rs.next significa se encontrou o funcionário. Se encontrou o funcionário, o que deve acontecer? Eu preciso agora, se encontrou o funcionário, carregar os dados desse funcionário que está nessa variável rs. RS recebe os dados do funcionário que vem do banco de dados. Aí eu tenho que fazer o quê? Pegar o que está nessa variável rs, que só é usada para receber os dados que vem do banco, e jogar no objeto da classe funcionário. Né? A classe funcionário lá com os atributos matrícula, nome, cargo e salário. Eu carrego os dados que vieram lá da tabela no RS, do RS eu passo para um objeto da classe funcionário, que eu tenho que fazer agora. Então como é que eu faço isso? Eu declaro esse objeto da classe funcionário aqui dentro, ó. Na verdade o ideal é declarar aqui em cima, tá? Depois na abertura do método aqui, ó, eu declaro aqui esse cara, funcionário, tá? Então eu estou declarando um objeto da classe funcionário ali. Aqui embaixo, ou lá em cima, né? Você pode pegar esse cara aqui, ó, esse funcionário. Se você não quiser declarar aqui, você pode declarar lá em cima, igual as outras variáveis que você declarou lá. Mas como eu vou usar esse objeto só aqui dentro, é melhor eu criar aqui dentro mesmo, tá? É mais fácil criar esse funcionário, declarar esse funcionário aqui dentro. Funcionário é igual a new funcionário, né? Para eu instanciar, gerar um objeto da classe funcionário vazio. Então veja bem, o que essa linha faz? Ela instancia um objeto da classe funcionário vazio, tá? Lá em cima ela instancia um objeto da classe funcionário vazio. E aí aqui embaixo, né? Aqui embaixo eu vou carregar os dados nesse objeto funcionário. Então funcionário.setMatrícula, eu vou colocar no atributo matrícula desse objeto funcionário o que está no rs.getString, e aí eu coloco 1. Ou seja, ou eu posso colocar aqui o nome do campo, matrícula. Ó, veja bem, esse comando rs.getString matrícula vai pegar a matrícula que voltou da tabela do banco de dados, a matrícula do funcionário, e vai jogar no objeto funcionário no atributo matrícula. Veja, aqui em cima eu executo um select no banco de dados. Eu executo um select no banco de dados para buscar um funcionário com a matrícula tal. Quando ele encontra esse funcionário, ele joga no RS. Se o RS tem alguma coisa, é porque ele encontrou no banco de dados. Se ele encontrou no banco de dados, eu vou pegar a matrícula que está dentro desse RS, que é o que guarda o que vem do banco de dados, vou jogar no objeto funcionário. Aí, mas não é só a matrícula que eu vou ter de pegar. Eu vou ter de pegar, além da matrícula, vou ter de pegar também o quê? Os demais dados. Funcionário.set nome, rs.getString nome, que é o campo da tabela do banco de dados. Funcionário.set cargo, e aí rs.getString cargo. Esses nomes que você coloca entre aspas têm que ser iguaizinhos os que estão na tabela do banco de dados, tá? Funcionário.set salário, com S maiúsculo aqui, né, que é o método setSalário da classe funcionário lá, rs.getString, e eu pego o salário, né? Pego o salário. Opa, mas tem um problema, né? Não é getString, então, é getDouble, porque o salário ele é do tipo double, não é isso? Então getString é quando eu for pegar o valor como string, e getDouble é quando eu vou pegar o valor como double. E aí eu return esse objeto funcionário. Ok? Então isso se ele encontrou. Se não,
Se ele não encontrou esse cara, eu retorno nulo. Retorno o valor nulo. Significa se ele não encontrou, né? Então, pronto. Agora eu vou dar uma reexplicada nesse método consultar, que não é um método tão simples, tá? E tudo isso, logicamente, vai ter de estar dentro de um try-catch. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer o seguinte, deixe-me ver aqui. Vou clicar na lâmpada amarela, na primeira lâmpada amarela, vou pedir para ele surround block with try-catch, circundar tudo isso com try-catch. Então ele vai colocar um try aqui em cima. Esse try vai tentar executar tudo isso daqui, né? Na verdade, esse objeto funcionário aqui, ó, esse objeto funcionário, eu declaro ele aqui em cima, antes do try, tá? Só vou colocar ele aqui antes do try, porque apesar que não faz diferença nesse caso, eu vou deixar lá como está, tá? Porque não faz diferença. Então ele vai tentar, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar fazer a consulta. Então ele vai tentar instanciar um objeto da classe funcionário, gerar esse select, passar a matrícula para esse select e executar o comando select. Se ele encontrou no banco de dados, porque o RS recebe os dados que vêm do banco, se ele encontrou o funcionário no banco, ele pega a matrícula que está no RS, o nome que está no RS, o cargo que está no RS, o salário que está no RS e joga no objeto funcionário, tá? Através do set matrícula, set nome, set cargo, set salário e retorna esse objeto. Então, se ele encontrou o funcionário na tabela do banco de dados, ele carrega os dados do funcionário nesse objeto da classe funcionário e retorna esse objeto contendo os dados. Veja que aqui em cima, ó, você está falando que o método consultar, ele retorna um objeto da classe funcionário. Então, se ele encontrou esse cara, se ele encontrou esse funcionário, ele vai fazer o quê? Carregar os dados do funcionário nesse objeto funcionário, da classe funcionário, e vai retornar esse objeto. Pega esse objeto funcionário contendo os dados que ele encontrou na tabela e manda lá para o formulário, tá? Se não, se ele não encontrou, se você executou o select ali, mas ele não encontrou nada, else aqui, ó, se ele encontrou, ele carrega no objeto funcionário e retorna o objeto funcionário. Se ele não encontrou, ele vai retornar nulo. Ou seja, se ele buscou e não achou, ele retorna o valor nulo, indicando, ó, não tem nada. Agora o catch ele vai ser executado, veja, tudo isso está dentro do try. Ele vai tentar executar esse bloco. O try vai tentar executar todo esse bloco. Tá? Tentar executar esse bloco. Se ele não conseguir, ele vai cair no catch. Quando é que ele vai cair no catch? Quando você errou o comando select lá. Quando você, por exemplo, errou o nome da tabela, errou a sintaxe do comando, tá? Quando você digitou o comando errado, ele vai cair. Se você digitou esse comando errado aqui para consultar o funcionário, ele vai cair nesse catch. E aqui nesse catch, no lugar desse logger.getLogger, eu coloco para ele retornar nulo. Por quê? Porque eu estou dizendo que esse método tem de retornar alguma coisa. O método consultar, obrigatoriamente, ele tem de retornar um objeto da classe funcionário, mesmo que seja nulo. Se ele faz a consulta e acha o funcionário, ele carrega os dados do funcionário no objeto da classe funcionário e retorna esse objeto com os dados. Se não, ele retorna nulo. Se você digitou o comando select errado, então, quando ele tentar executar o try, ele não vai conseguir, vai cair no catch. Se ele cair no catch, ele também vai retornar nulo. Tá? Vai retornar esse objeto vazio, nulo. Então ele vai retornar esse objeto nulo quando você não acha o funcionário que você está buscando ou quando o comando está errado, né? O comando aqui está errado. Tá? Bem, vamos lá. Agora eu vou voltar lá no método consultar está pronto, tá? Esse método consultar está pronto, é esse método que você consegue ver aqui. Ele fica um pouquinho grande, né? Porque ele tem um monte de if, um monte de coisa dentro, mas todo método consultar você pode fazer dessa maneira quando você vai consultar um funcionário só. Agora, quando você vai consultar vários funcionários, por exemplo, eu quero consultar todos os funcionários cujo cargo seja gerente. Aí você vai receber um monte de coisa do banco de dados. Aqui não. Aqui eu estou consultando um funcionário pela matrícula, e a matrícula nunca se repete, porque a matrícula é chave primária.
Então, nesse caso, é mais simples, porque eu consulto um funcionário com a matrícula tal. Sempre só vai retornar um funcionário, não vai retornar um monte. Agora, se essa consulta fosse feita, selecionar funcionário onde o cargo é igual a gerente, aí viria um monte de coisa. Aí é outro tipo de consulta, tá? Mas quando você quer consultar um cara só, né, pela matrícula, que é a chave primária, essa é a estrutura. Aí, se eu quiser fazer de produtos, essa é a estrutura. Se eu quiser fazer de departamentos, essa é a estrutura. Você quer consultar um departamento só? É assim. Então, quando você cria esse método consultar uma vez, e aí depois você quer consultar produtos, alunos, nota fiscal, qualquer outra coisa, você copia esse método que você já criou e já testou, cola na aplicação que você está fazendo e apenas altera as informações. Altera o select, altera as informações de acordo com o que você está manipulando, tá bom? Então pronto, acabei este método aqui, esse método consultar está pronto. Como é que eu uso esse método consultar? Eu tenho de ir lá na tela funcionários e agora eu vou programar esse botão consultar. Lembrando que botão consultar tem que fazer o quê? Você tem que saber primeiro o que o botão vai fazer para que você possa executar. Primeiro eu tenho de digitar a matrícula. Quando eu digitar a matrícula ali, 430, por exemplo, aí eu clico no consultar. O consultar precisa primeiro pegar a matrícula que eu digitei. Primeira coisa que o botão consultar tem que fazer, tem de pegar a matrícula que eu digitei. Depois ele tem de conectar com o banco de dados. E depois de conectado, eu chamo o método consultar e passo essa matrícula. O método consultar vai buscar esse funcionário no banco de dados. Se ele conseguir, ele vai encapsular os dados no objeto da classe funcionário, que vai voltar aqui para o botão consultar e eu vou exibir isso na tela. Certo? Então vamos lá, vamos fazer todo esse processo. Dou um duplo clique aqui no botão consultar, ele vem aqui para a programação do botão consultar, ó, essa é a área de programação do botão consultar. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar a matrícula que está lá no campo do formulário, no campo matrícula, tá? Então vou criar uma variável string aqui, ó, que eu vou chamar de matrícula, ó, string matrícula, tá? String matrícula, declarei, e aí depois nessa variável matrícula eu vou armazenar o que está no txt matrícula.getText. Bom, o que esse comando está fazendo? Eu declarei uma variável matrícula, string, aí eu peguei o que foi digitado no campo matrícula do formulário e guardei nessa variável string. Agora eu vou chamar o método conectar da classe funcionário DAO. Classe funcionário DAO tem o método conectar. Eu vou conectar, né, lá nesse método aqui, ó, funcionário DAO tem o método conectar. Método conectar está aqui. Método conectar devolve um valor boolean. True se conectou ou false se não conectou. Método conectar, se ele conecta, ele devolve true, se ele não conecta, ele devolve false. Então, aqui no programinha do botão consultar, eu vou fazer o seguinte: funcionário DAO é igual a new funcionário DAO. Bom, você sabe que se eu quero chamar qualquer coisa que está na classe funcionário DAO, eu preciso de um objeto da classe funcionário DAO e eu instancio um objeto dessa maneira, tá? Aí eu preciso também aqui de uma variável, que é a variável status, do tipo boolean. Porque quando eu chamar o método conectar, veja só, chamei o método conectar. O método, quando eu tenho isso daqui, ó, DAO, primeiro, instancio um objeto da classe funcionário DAO chamado DAO. E através desse objeto que representa a classe funcionário DAO, eu chamo o método conectar. O método conectar de lá, ó, método conectar vai me devolver true se conectou ou false se não conectou. Então, eu preciso de uma variável boolean aqui, que eu estou chamando de status, para guardar o true ou false. Para saber se conectou, eu verifico se o que está nessa variável status, que foi o que voltou lá do método, né? O que está nessa variável status, que foi o que voltou do método conectar, é true. O que significa isso, pessoal? Se, ó, eu chamo o método conectar. Método conectar devolve true se conectou ou false se não conectou. Isso vai ficar na variável status.
Se status contém o valor true, é porque conectou. Porque voltou true lá do método conectar. Porque conectou com o banco de dados. Se conectou com o banco de dados, agora sim eu vou chamar o método consultar. Então, para chamar o método consultar, eu coloco DAO.consultar. E eu passo a matrícula. Veja que aqui em cima eu peguei a matrícula que estava no campo do funcionário, no campo matrícula, e joguei na variável matrícula. Agora eu estou chamando o método consultar da classe funcionário DAO e estou passando a matrícula que eu peguei ali, que eu capturei do formulário, que está na variável matrícula, eu estou passando para lá, para o método consultar. O método consultar, aqui na classe funcionário DAO, ele vai receber a matrícula. Veja, ó, quando eu chamo consultar, dentro do parênteses eu passo a matrícula. Lá no método consultar da classe funcionário DAO, eu recebo a matrícula que foi passada. E aí eu faço a consulta como você viu aqui. Se ele consultou e achou esse funcionário com essa matrícula, ele vai pegar os dados que ele trouxe do banco de dados e vai carregar no objeto funcionário que retorna. Veja, ele retorna um objeto da classe funcionário. O método consultar, quando eu chamo ele devolve um objeto da classe funcionário contendo os dados que foram consultados no banco de dados ou contendo nulo se ele não encontrou, se você está buscando um cara que não existe. Então, se o método consultar ele devolve um objeto da classe funcionário, então eu preciso de ter um objeto da classe funcionário aqui para receber o que volta. Veja, eu chamei o método consultar da classe funcionário DAO. Passei a matrícula para aquele método. O método consultar vai buscar no banco de dados. Se ele achar, ele vai pegar os dados, colocar no objeto da classe funcionário, que vai voltar para cá. Vai voltar para essa linha de onde eu chamei o método consultar. Então eu preciso ter um objeto da classe funcionário aqui para receber aquilo que o método consultar me manda de volta. Então por isso que eu coloco funcionário e aqui eu coloco funcionário, tá? Para receber. Bom, como é que eu sei se o objeto funcionário está nulo, se retornou nulo de lá, quando ele não acha, ou se retornou alguma coisa? A Siri quer falar aqui, está na quarentena, ela quer conversar, assistente do celular, né? Bom, então como é que eu sei se voltou? Eu verifico aqui embaixo se esse objeto funcionário da classe, né, se esse objeto funcionário que retornou lá com os dados, se ele é nulo. Certo? Deixa eu ver aqui. Em cima eu coloquei funcionário, é funcionário. Tá? Se o objeto funcionário for nulo, ou seja, se eu chamei o método consultar e passei a matrícula, se na hora de consultar ele não achou o funcionário, se ele estiver nulo, então eu mostro uma mensagem na tela, joptionpane.show message dialog. Mostra uma mensagem assim, né? Funcionário não encontrado, não localizado, certo? Funcionário não localizado. Então veja, eu chamo o método consultar. O método consultar pode me devolver um objeto funcionário contendo os dados se ele acha no banco de dados, ou pode devolver nulo se ele não acha, ou se der algum erro lá. Então, se devolver o nulo, eu mostro a mensagem que o funcionário não foi encontrado. Se não, else, é porque ele devolveu o objeto contendo dados, é porque ele encontrou os dados buscados na tabela do banco de dados. Bom, se ele encontrou, então eu vou carregar no formulário, vou pegar desse objeto funcionário e jogar no campo nome, no campo carga e no campo salário. No campo matrícula eu não preciso jogar porque a matrícula já foi digitada, eu já digitei a matrícula lá. Então só preciso pegar o nome e jogar no campo nome do formulário, pegar o cargo e jogar no campo cargo, pegar o salário e jogar no campo salário. Como é que eu faço isso? Eu faço o seguinte, ó, txt nome.setText. O que eu vou colocar no txt nome? O que está no objeto funcionário,
.getNome. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou pegando o nome que está no objeto funcionário, que voltou lá do método consultar, e estou jogando no campo txtNome. Preciso fazer isso também com o quê? Com o... vou copiar essa linha, porque eu preciso fazer isso com cargo e com salário. Então, faço aqui embaixo, ó, faço isso com cargo, txtNome, txtcargo, txtsalário. Bom, por que a matrícula não precisou? Bom, porque a matrícula eu já digitei para ele consultar, então não preciso, ela já está lá na tela. Aqui é get cargo, aqui é get salário. Só lembrando que o salário é double, então ele está dando esse erro aqui, ó, porque o salário é double. Eu posso acrescentar na frente aqui um toString. Vamos ver se ele funciona o toString aqui. Não funcionou aqui. Para converter em string, eu até achei que iria dessa maneira. Funcionário.getSalário. Não dá para colocar o toString aqui. Então vou ter de converter. Ó. Esse funcionário.getSalário vai pegar o funcionário no tipo string. Bom, eu tenho duas maneiras de resolver isso. Uma maneira é converter aqui. Eu posso colocar assim, ó, string.valueOf. E aí eu coloco tudo isso entre parênteses. Tá bom? Ó, então isso daqui vai fazer o seguinte. Funcionário.getSalário pega o salário que está nesse objeto. E aí eu converto para string. Porque o salário é double, eu tenho de converter para string porque eu vou mostrar num campo de formulário. Você só pode mostrar num campo de formulário valores string. Então, se eu recebi o salário aqui como double, eu tenho de converter para string com string.valueOf e depois eu jogo esse valor convertido para string para o campo do formulário. Certo? Bom, é isso. Se ele achou, então é isso que vai acontecer, tá? Ali em cima, então, ó, veja, tudo isso está dentro daquele primeiro if ali. E o primeiro if é o if que verifica se a conexão aconteceu. Veja lá em cima, boolean status é igual DAO.conectar. Se status é igual a true, é porque ele conectou. Se ele conectou, então ele vai executar essas linhas aqui dentro dessas chaves, ó, esse bloco de linhas. Então, ele vai chamar o método consultar e exibir os dados na tela. Ou exibir a mensagem funcionário não localizado se ele não tiver encontrado no banco de dados. Eu estou dentro daquele if, ó, se a conexão aconteceu, se status é igual a true, ou seja, se a conexão aconteceu. Então, aqui embaixo eu tenho de colocar um else para verificar se a conexão não aconteceu. Se não, é porque a conexão não aconteceu, então eu mostro a mensagem joption.pane.show message dialog, e aqui eu mostro a mensagem o que? A mensagem conexão erro na conexão com o banco de dados. Então atenção, veja bem, ó, vamos entender tudo isso, tá? Vamos entender agora o programinha completo aqui, quase completo, né? Então olha só, dá uma olhada ali em cima. Vou desde o comecinho. Então, eu peguei a matrícula, joguei que foi digitada no campo matrícula do formulário, joguei na variável matrícula. Instanciei um objeto da classe funcionário DAO para eu poder chamar o método conectar da classe funcionário DAO. Método conectar devolve true se conectou ou false se não conectou. E fica na variável status esse valor que volta. Se a variável status contém o valor true, é porque conectou. Se conectou, ele vai fazer todo esse bloco aqui interno. Se não conectou ali embaixo, ele vai mostrar a mensagem erro na conexão com o banco de dados. Agora, se conectou aqui em cima, então eu vou chamar o método consultar, passar a matrícula que eu obtive aqui em cima, ó, a matrícula que eu obtive do formulário, eu passo para o método consultar. Método consultar faz a busca no banco de dados e me devolve um objeto da classe funcionário. Se ele encontrou o funcionário do banco de dados, esse objeto vai vir cheio com os dados do funcionário que vieram da tabela do banco de dados. Agora, se ele não encontrou, esse objeto vai vir nulo. Então,
Então, se esse objeto funcionário está nulo, porque ele não encontrou o funcionário que eu estou querendo buscar, com a matrícula que eu informei, ele mostra a mensagem funcionário não localizado. Se não, ele pega os dados que estão nesse objeto funcionário, que vieram da tabela, e exibe nos campos nome, cargo e salário. Certo? Então, se conectou, faça tudo isso e depois desconecte. DAO.desconectar. Ok? Ó, tudo dentro. Ó, if status é igual a true, eu estou verificando se conectou. Ó. Chamei o método conectar, guardei a resposta em status. Se status é igual a true, é porque conectou. Então, ele vai fazer tudo aqui, ó, da parte depois de estar conectado e depois desconecta. Dá o ponto desconectar. Dentro desse if status igual a true, ainda eu coloco dá o ponto desconectar. Ou seja, dentro do if status igual a true, significa que eu já estou conectado. Então, o último comando que você vai colocar dentro desse if aí é o dá o desconectar, para desconectar do banco, depois que você já exibiu os dados aqui em cima, tudo certinho. Vamos ver se funciona? Aqui é tudo ao vivo, então, na verdade, se tiver algum erro, se der algum erro, se eu cometi algum erro, a gente corrige na hora. Não é script, tá? Bom, então vou dar play, eu vou deixar o projetinho aí na descrição do vídeo para você baixar também, do jeitinho que ele está aqui. Não esqueça que quando você baixar o projeto, você tem de colocar a biblioteca aqui, ó, MySQL Connector Java, na hora que você abrir, na biblioteca do teu projeto, tá? Porque aqui no meu computador essa biblioteca está no lugar, lá no seu computador, quando você abrir essa biblioteca pode estar em outro local, então você adiciona a biblioteca de novo aqui no Libraries do teu projeto. Ah, como adiciona essa biblioteca? Assista às aulas anteriores, Java CRUD, aula 11, parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Lá você vai ver como coloca, na parte 1 você vai ver como coloca esse driver na biblioteca. Vou dar um play aqui em cima para, olha lá, dou play, vamos ver o resultado. Vamos lá, vamos colocar uma matrícula que não existe, 890. Consultar. Apareceu funcionário não localizado. Vamos colocar uma matrícula que já existe, 450. Consultar. Olha só, trouxe os dados na tela. Perceberam isso? Né? Então está funcionando. Vamos tentar outra matrícula? Vamos pegar lá no banco de dados, vamos ver o que a gente tem ali, ó. Olha, eu tenho aqui a Marcela Pereira, que é a matrícula 124. Vamos tentar lá. Se eu digitar 124 e clicar em consultar, olha quem que veio, Marcela Pereira, analista 700. Vamos tentar outros aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui o 987, que é a Paula Vicente. Então, 987, consultar. Olha lá, trouxe a Paula Vicente aqui para mim, tá vendo? Aqui está o 701, que é o Francisco. 701, consultar. Olha lá, trouxe os dados do Francisco. Tá bom? Então veja, você tem as seguintes opções aqui, ó. Se você quer salvar, quero salvar um 1201, né, que é o Teodoro Marques. Ele é um gerente, né? É o 1201, gerente, ele ganha 13 mil. Salvar. 1201, salvar dados inseridos com sucesso. Agora eu vou tentar consultar. 1201, consultar. Olha lá, o Teodoro Marques veio para a tela. Então essa comunicação, enviando dados para a tabela e buscando dados da tabela, está funcionando perfeitamente de acordo com esse programa que a gente fez dos botões e também o programinha da classe DAO, né? A classe funcionário DAO, esse método consultar aqui. Então na classe funcionário DAO, você vai ver que a gente tem então o método conectar, o método salvar, o método desconectar e o método consultar. Lembrando que se você procurar na internet, tem várias maneiras diferentes de fazer essas classes, né? No Java você tem muitas formas de fazer a mesma coisa, tá? Eu não estou falando que a forma que eu estou ensinando é a melhor, a mais eficiente, mas é uma forma que funciona bem, é eficiente. Mas não vou entrar em discussão sobre mais eficiente ou menos eficiente. A gente está programando em camadas, está programando separando as coisas, né? Separando as coisas em classes diferentes, estamos fazendo da maneira profissional.
Se você gostou, inscreva-se aí no canal, dê um like para ajudar, né, para incentivar. E na próxima aula eu vou mostrar como se faz a operação de exclusão. Muito bem. Se eu quero excluir o Joaquim, então eu jogo lá a matrícula dele e vai ter um botãozinho excluir que quando eu clicar, Joaquim já era. Isso eu vou mostrar para você na aula seguinte aqui no canal. Abraço e até a próxima.